Olá, tudo bem? Meu amigo, minha amiga, você está no CDF Concursos. Nosso site aí vai ser um grande estouro aí de novidade na área de preparação para concursos públicos. Vamos aqui nessa videoaula. Eu sou o professor Ronaldo Quintanilha e nesta aula a gente vai ver os princípios orçamentários. Vamos olhar três princípios, os três aí que estão sempre nas provas, que envolve a administração financeira orçamentária, a nossa AFO. Três princípios interessantes, mas antes vamos dar uma passada no nosso sumário e identificar exatamente o conteúdo dessa nossa videoaula. Vamos lá? Então a videoaula, vamos ver os princípios, uma classificação do professor Lino Martins, que classifica os princípios em gerais, específicos. Também vamos ver dentro dos princípios, três princípios aqui nessa videoaula: unidade, universalidade e anualidade. E por final, eu acrescentei a recente emenda constitucional número 102 de 2019, que já permite a gente fazer aí uma interpretação diferente, criando mais uma exceção ao princípio da anualidade. Vamos lá? A disciplina AFO, que a gente já vem falando em outras videoaulas, nos nossos livros digitais, a gente tenta demonstrar numa figura simples que o conteúdo de AFO, apesar de ser extenso, na verdade ele pode ser resumido nessa pequena figura. Vamos lá, dar uma olhadinha nessa figura, olha aqui, ó. A figura, a gente lista aqui ao lado o orçamento público, que é o objeto principal da disciplina AFO, que nós vimos lá que a AFO estuda a administração financeira do Estado, toda a movimentação que o Estado faz de forma instrumental para habilitá-lo a levar ao cidadão os serviços públicos, as políticas públicas, atendendo a necessidades públicas e ao bem comum. Então, o orçamento público é colocado como objeto principal e você vai ter lá os conceitos do orçamento, os tipos, modalidades, técnicas sobre orçamento. Você vai ter os princípios do orçamento público, os aspectos do orçamento, aspectos jurídicos, aspectos contábeis e algumas discussões mais doutrinárias que também caem em concurso. Mas olha, o que você vai estudar é o orçamento que você tem no seu dia a dia, o orçamento que você tem na sua casa. Você pode fazer uma correlação com o orçamento público, identificar que esse orçamento é composto de receitas e despesas. Tanto aí o seu orçamento privado, quanto o orçamento que a administração pública federal também tem que administrar. E esse orçamento, durante os concursos, olha só, ele vai se resumir nessa sopa de letrinhas. É o PPA, o Plano Plurianual, a LDO, as diretrizes orçamentárias, e a LOA, a Lei Orçamentária Anual. E também os créditos adicionais, que são micro-orçamentos. Então veja, de orçamento a gente já identifica o sistema de planejamento orçamento, que você estuda lá durante o ciclo orçamentário, e essa nossa LOA é composta por receitas e despesas. Você vai aumentando aqui na nossa figura o espaço e a área de conhecimento e vai expandindo aos poucos. Você que é um iniciante na disciplina AFO, agora se você já estudou um pouco de AFO, ou já fez algum curso, já andou fazendo concursos que caiu a disciplina AFO, é claro que você já tem ideia, mas talvez não tenha parado para perceber que não é muito. No final a gente sabe que o orçamento público da AFO é muito legal e grande parte desse assunto são aspectos constitucionais, ou seja, lá na Constituição Federal, principalmente no artigo 165 até o artigo 69, e aspectos legais na Lei 4.320, na Lei 4.320 de 64 e na Lei de Responsabilidade Fiscal. Grande teor, grande parte do que vamos estudar estão nessas três principais normativas, os três principais normativos, a Constituição e as duas leis. É claro que tem outras portarias, tem detalhamentos em manuais, mas o nosso livro digital vai traçar isso com muito cuidado. Você vai poder estudar pelo livro digital lá nos nossos cursos no CDF Concurso. Vamos seguir então? Identificando aqui que a gente vai estudar então os princípios, lá dentro do orçamento, e não vamos ver todos. A gente já vem com a classificação, uma classificação do professor Lino Martins. Pode ser que você ainda não tenha visto essa classificação. Está lá no livro de Contabilidade Pública do professor Lino Martins. Olha,
Os princípios orçamentários são divididos em princípios gerais, aplicáveis às receitas e às despesas, e também os princípios específicos, somente aplicáveis às receitas. Quando o professor introduz esse capítulo lá no livro dele, ele vai tratar em 1 ou 2 parágrafos explicando que a receita prevista no orçamento, ela não é um instrumento limitador ao Estado. Ou seja, durante o exercício financeiro, o Estado pode arrecadar mais do que ele previu. Não tem problema. Não há impeditivo que ele arrecade mais. Agora, do lado da despesa, aí os limites são impostos. Impostos colocados, têm que ser cumpridos pela administração. Não pode executar a despesa ou assumir obrigação, a gente sabe disso, acima dos limites estabelecidos, salvo se for aprovado um crédito suplementar especial, que aí sim, uma nova autorização, ou seja, um micro orçamento que permita ultrapassar aqueles patamares já autorizados pelo Poder Legislativo durante o processo legislativo da LOA. Então, o professor Lino introduz essa classificação e não entra muito em detalhe. Cabe a nós aqui identificar, e isso aqui cai na prova. Então, por isso, ó, gerais aplicáveis à receita e despesa e específicos somente às receitas. Vamos partir aqui dos específicos, ó, são só 2 princípios, segundo, não estão todos os princípios aqui. O professor Lino só colocou esses. E na prova, quando é usada a classificação dele, o examinador costuma utilizar a relação que ele identificou e separou aqui no seu livro. Por isso, olha aqui, ó, com relação à receita, 2 princípios. Aquele da não afetação da receita, que é a não vinculação da receita a fundo, órgão, despesa, e as várias exceções que a Constituição traz, e também tem a DRU, que é a desvinculação da receita da União, já tem a DREM também, que foi a desvinculação das receitas dos estados e municípios, são mudanças recentes, e ele traz o princípio da legalidade da tributação. Esse princípio é aplicado ao poder de tributação do Estado, colocando limites ao Estado, é diferente do princípio da legalidade, que o princípio da legalidade, se formos analisá-lo, o princípio da legalidade, ele é aplicado tanto à receita quanto à despesa. Então não seria um princípio, dentro dessa classificação aqui do professor, não seria um princípio como específico, só o princípio da legalidade. Agora, se na sua prova tiver a legalidade da tributação, você tem que lembrar dessa classificação, desse esquema, ó, e colocar aqui, ó, legalidade da tributação, que é o poder de império, que tem todos os princípios do direito tributário, colocados aqui. Aí você tem que encaixar aqui, ó, como princípio orçamentário específico. Passando desses 2, então, a gente tem a divisão do princípio geral em substancial ou material. A prova pode trazer material, princípio geral material, e o princípio formal ou de apresentação. Formal ou de apresentação. Então, o substancial são anualidade, que tem a ver com a substância, com o conteúdo. Anualidade, unidade, universalidade. São os 3 que nós vamos ver aqui nessa videoaula. O equilíbrio entre a receita e a despesa, principalmente lá na Lei de Responsabilidade Fiscal. A exclusividade na Constituição Federal, não é isso? Artigo 65, parágrafo 8, que a Lei Orçamentária Anual, só uma passagem rápida aqui pelos princípios da exclusividade. A Lei Orçamentária Anual não vai poder conter nada diferente de receita ou despesa, exclusivamente receita e despesa, salvo aquelas duas exceções, que é a autorização para abertura de crédito suplementar e autorização para contratação de operação de crédito, inclusive por antecipação de receita, por aro na forma da lei. Então esse aqui é o da exclusividade, não vamos ver ele aqui na videoaula, só passando por eles. E os de baixo você tem que classificar como princípio formal. Formal que não tem a ver com o conteúdo, lógico, e ele é mais ligado à forma, à maneira como ele é disposto. A especificação ou discriminação. Na 4.320 tem esse princípio, o princípio da publicidade, da clareza, da uniformidade, da precedência dentro do sistema de planejamento e orçamento. Atenção, uniformidade está aqui no formal e universalidade e unidade, os 2 U's aqui estão lá em cima no substancial, ó, substancial ou material. Olha, é um esquema simples. Você só tem que tentar guardar essa informação de alguma forma. Aqueles princípios que têm a ver mais com relação com a forma, com a disposição da lei, princípio da clareza, da publicidade, estão lá embaixo. É um geral formal. E já o geral substancial, que tem a ver com o conteúdo, é a universalidade, a anualidade, como que toda a receita tem que estar ali, se tem que estar só no orçamento, aí tem a ver com o conteúdo. Olha só como cai prova, a gente vai mostrar aqui uma questão, ó. Questão de prova.
caiu aí numa universidade, os princípios orçamentários públicos gerais, olha só como é que cai na prova, daquele jeito, ó, gerais referem-se às receitas e às despesas, certo ou errado? Aí você tem que estar com o esquema na cabeça, ó, vamos voltar lá, geral, se está falando geral, ele tem aplicação tanto para receita quanto para despesa, então a questão está correta, e se fosse específico, só aplicação para receita. Então assim que as bancas cobram, ó, geral, receita e despesa, está correto. Vamos dar uma olhada aqui, ó, certa questão. Então você tem que guardar, ó, princípios, eles vão se dividir em gerais e específicos. Os específicos só para receita. O geral, receita e despesa. O geral vai se dividir ainda em substancial ou formal. E aí você tem que guardar a relação. Senão você pode aqui se confundir. Porque na prova eles fazem assim, ó, a banca vai cobrar assim, ó, o princípio da clareza é um princípio substancial? Geral? Não. O princípio da clareza é um princípio formal, ou de apresentação e geral. Então, atenção com essa classificação do professor Lino, tem sido cobrado nas provas, passou um tempo cobrando, parou, voltou a cobrar. Então, atenção lá no nosso livro digital, aqui nesse mini curso, você já vai ver lá outras questões que cobraram esse conhecimento do nosso esquema. E agora a gente vai passar por 3 princípios. Vamos lá? Continuando então, ó, princípios orçamentários. A lei do orçamento, se você já sabe esse artigo onde ele está, é que você já está avançando nos estudos, hein? De onde é esse artigo? Ó, a lei do orçamento conterá a discriminação da receita e da despesa, de forma a evidenciar a política econômica e financeira e o programa de trabalho do governo. Qual é o artigo? Alguém falou? Artigo 2º da lei 4.320, não é isso? Lá de 64. Esse é o artigo 2º. Veja que nesse momento, já em 64, aqui no Brasil, introduzindo o orçamento-programa, então veio aquela evolução do orçamento tradicional, passou para o orçamento de desempenho, e a gente tem o embrião, o nascimento do orçamento-programa na Lei 4.320, que vai se consolidar, se efetivar no Decreto-Lei 200 de 1967, que a gente já viu esse histórico em outro momento, só relembrando aqui com você. Então você tem o Decreto-Lei de 200, que tem o artigo 16, voltado para o orçamento-programa, e aqui na Lei 4.320, que é o nascedouro aí do orçamento-programa. E esse artigo ele é fundamental, porque aqui você já nota que o orçamento deixa de ser apenas, a gente sabe que para simplificar, a gente sempre vai dizer a LOA é uma relação de receitas e de despesas. Mas o orçamento atual, o orçamento-programa e o orçamento moderno, ele já tem que responder algo mais, né? O orçamento é feito pela autoridade do Poder Executivo, responsável pela administração, pelos negócios públicos. Esse orçamento ele tem que dizer, tem que informar o que esse presidente, essa autoridade do Poder Executivo, junto com os seus subordinados, a sua administração, os seus ministros, que são auxiliares do presidente, e toda a estrutura da administração, o que essas pessoas vão entregar para a sociedade. O orçamento tem que dizer isso, tem que ir além de uma simples lei de meios, de relação de despesas e receitas. Tem que ir a mais, tem que ter algo mais no orçamento, e aqui a 4.320 já exige isso, ó, tem que demonstrar a política econômica, a política financeira, tem que demonstrar o programa de trabalho, aquilo que vai ser realizado. A 4.320 lá na frente, na área de controle, quando ela vai falar do controle interno e externo, ela já vai dizer que o programa de trabalho tem que ter meta, e essa meta tem que ser monetária, tem que ser financeira. E essa meta tem que ter o quê? As obras que vão ser entregues, que hoje em dia a gente pode entender como aquilo que vai ser realizado, né? Os objetivos, não só obra, que é o principal, era um dos principais itens, e até hoje é um dos principais. A gente sabe que obra no Brasil tem milhares de obras paralisadas, que não recebem mais recurso público, ficam parados por uma falta de planejamento, algum erro no fluxo entre orçamentário e financeiro, que o recurso não chega mais naquela obra, ou até uma própria má gestão naquele momento que deixou aquela obra porque era de um gestor anterior e resolveu iniciar uma outra que também parou porque não há recursos para tocar as duas ao mesmo tempo. E nós vamos ver no final desta videoaula que a emenda constitucional número 102, emenda constitucional número 102 de 2019, tenta dar uma solução para esse problema, da descontinuidade dos projetos aí, principalmente esses projetos de grande vulto no Brasil. Então, olha, retomando, o artigo é importante, cai sempre na prova. E quais são os princípios listados lá nesse artigo? Vamos colocar aqui, ó, da unidade, da universalidade e o princípio da anualidade. 3 princípios importantíssimos, sempre presente. Esses princípios sempre você vai encontrar nas provas aí de AFO. E qual é o principal fundamento desses princípios? Professor, eu acho que é o controle do Poder Executivo. Correto.
Esses princípios eles vêm como pilares para dar condição para o Poder Legislativo conferir, vigiar, monitorar, acompanhar a execução do orçamento. Por quê? Olha só, se você diz que o orçamento tem que estar em um único documento, que é a unidade, fica mais fácil para aquele que vai controlar olhar para aquele documento. Ó, se eu quero ver o orçamento, ele tem que estar no único documento. E você vai olhar lá no único documento, que é a LOA. Se esse único documento também tem que constar todas as receitas e as despesas, então quando você olhar, você vai saber que lá estão todas as receitas e todas as despesas. É a universalidade. E você ainda vai saber, você que eu digo é o parlamento vai saber o seguinte, que todo ano eu posso ficar tranquilo, porque o executivo tem que apresentar aqui essa receita, essa despesa nesse único documento, todos os anos. Todos os anos. Os anos, todos. Então eu vou ter que autorizar, né, essa política definida no orçamento todos os anos. Está aqui. São os 3 princípios que invocam, promovem então o controle do Poder Executivo pelo Poder Legislativo. Por isso que os professores, outros professores agora, professor Heraldo e José Teixeira, no livro Comentários à Lei 4.320, que já tem mais de 30 edições, no livro, quando eles comentam o artigo 2º, eles praticamente ali, pelo meio, eles vão dizer o seguinte, ó, a frase: numa boa administração, olha o que os professores estão falando, hein? Numa boa administração, nada escapa ao orçamento. Por quê? Se o Poder Executivo tivesse alguma iniciativa de criar um orçamento paralelo, esse orçamento aqui talvez não precisasse do aval do Poder Legislativo. Nesse caso, já não estaríamos aí numa boa administração. Porque se há algo que não precisa ser avalizado por aqueles que representam o povo, há algum problema, não é mesmo? Então, 3 princípios, 3 pilares que ajudam e auxiliam na etapa de controle, na atividade de fiscalização orçamentária e financeira. Os 3 principais aí e esse artigo da Lei 4.320. Vamos passar por eles. Unidade ou totalidade. O orçamento deve ser uno, um único documento. Não há mais espaço para orçamento paralelo ou separado, não há exceção. Não há exceção a essa regra. Antes da Constituição de 88, havia o orçamento monetário sob a responsabilidade do Banco Central, mas esse orçamento com a Constituição não existe mais, né? O orçamento monetário era aprovado por decreto, inclusive o orçamento das estatais também era por decreto. Então o orçamento fiscal ficava muito bom. O orçamento fiscal, antes da Constituição, não tinha desequilíbrio nenhum. As receitas e despesas estavam ali perfeitamente balanceadas, porque esse orçamento passava pelo Legislativo. Agora, o orçamento monetário que não ia, o orçamento das estatais, ninguém sabia como estava. Estava cheio de problemas. Por isso que resolveu colocar num único documento, então o princípio da unidade, ok? Eu gosto da seguinte representação. Depois, com o avançar da Constituição, esse princípio da unidade passou a ser chamado de totalidade. Por quê? Vamos fazer aqui uma analogia. Quando você tem uma casa que tem 1 cômodo, 2, 3 cômodos, 4, 5, 6 cômodos, se você criar talvez mais um cômodo, 7, essa casa deixou de ser casa? Passou a ter outro nome? Com um ou mais cômodo, com menos cômodo? Não deixou, continua casa. É essa também a analogia que eu passo para você guardar sobre o orçamento. O orçamento, ele praticamente só tinha orçamento fiscal, mas agora tem o fiscal Seguridade, né, que passava pelo Poder Legislativo. Agora passa o fiscal Seguridade de Investimento e deixou de ser orçamento? Não, continua sendo orçamento, mas avançou agora para o princípio da totalidade. São 3 orçamentos em um e por isso, ó, mesmo tendo 3 cômodos, continua a casa. Mesmo tendo 3 orçamentos, continua um único documento que se chama LOA, Lei Orçamentária Anual. Agora fique ligado, na sua prova pode ser que os termos utilizados sejam outros. Se empregue aí um conceito de algum grande escritor, tratadista, e aí você pode ali ficar um pouco com dúvida, mas se você sabe, né, a ideia central do princípio e as exceções, que são muito cobradas, você vai conseguir fazer a questão. Olha aqui, esse princípio do professor Sebastião, lá atrás, lá de 1900, na década de 70, 60, olha só, ele diz o seguinte: a unidade orçamentária, então veja, unidade orçamentária, aquele conceito do sistema de planejamento e orçamento, a UO, tende a reunir em um único documento o total as receitas, todas as receitas do Estado, de um lado, e todas as despesas de outro. Então aqui eu citei o professor, e ele aqui, ó, desce, se a UO
faz isso, então todos os órgãos que têm as suas unidades orçamentárias vão cumprir esse princípio. A gente pode colocar todas as UOs um do lado da outra. Ao final, quando chegar no órgão setorial e depois no órgão central, o orçamento vai estar o quê? Consolidado, vai estar um único documento. Você lembra quando você lê lá na Constituição autonomia administrativa, autonomia sobre a proposta de lei, elaborar sua proposta de lei orçamentária do Poder Judiciário e do Ministério Público? Você lembra lá, também agora, mais recente, 2003, a Defensoria Pública da União, ao elaborar essa proposta, esses poderes e órgãos, instituições, eles têm que elaborar e mandar direto para o Poder Legislativo? Aí ia começar a surgir um orçamento paralelo, um outro orçamento. Quem tem a iniciativa é o Poder Executivo. Então, por isso que ele consolida em uma única lei. Então, quando o Poder Judiciário elabora a sua proposta, envia ela ao Poder Executivo para fazer a consolidação. Tanto que lá na Constituição vai ter. Se for enviado acima do limite estabelecido na LDO, o Poder Executivo vai fazer o ajuste. Se não for enviado, o Poder Executivo adota a LOA que estiver vigente. E durante a execução, pode assumir obrigação ou realizar alguma despesa acima dos limites? Também não pode, salvo se for aprovado créditos suplementares e especiais, ok? Então vamos lá. Então tem que ter limite, em razão, inclusive, para manter a unidade e a totalidade. Vamos ver se tem questão aqui. O princípio da unidade ou totalidade determina a existência de orçamento único para cada um dos entes, União, Estado, Distrito Federal e municípios. Nós sabemos que cada um dos entes possui o seu sistema de planejamento e orçamento, com finalidade de se evitarem múltiplos orçamentos. Essa palavra é usada nas questões, múltiplos orçamentos paralelos, não existe mais isso, dentro da mesma pessoa política. Desta forma, todas as receitas previstas e despesas fixadas em cada exercício devem entregar um único documento legal. Aqui já tem até o princípio da legalidade, aqui, subentendido. Legal dentro de cada esfera federativa. Está perfeita a questão, inclusive falando algo que nós não dissemos até agora, que é estender, que o princípio é estendido para os outros entes, não só a União, Estado, DF e municípios. Correta a questão? Vamos deixar o princípio da unidade e partir para o outro? Princípio, então, da universalidade. Se pode existir somente um documento, para completar agora o poder de controle, esse documento tem que trazer todas as receitas e todas as despesas. Senão, se houvesse só um documento, mas que ele não contivesse ali nele todas as receitas e despesas, como é que ficaria o controle? Não faria sentido. Então, um único documento, princípio da unidade, que contenha todas as receitas e todas as despesas. Vamos ler aqui o nosso princípio da universalidade. Todas é a palavra-chave, todas as receitas e todas as despesas. Mas aí você vai ter que guardar a exceção. Exceto receitas extra-orçamentárias. O exemplo que cai muito em prova são a ARO, que é as antecipações de receitas orçamentárias, as emissões de papel moeda, cai menos, as entradas compensatórias no ativo e passivo financeiro, e você ainda pode acrescentar o que alguns autores colocam, que durante o exercício, se surgir alguma arrecadação de alguma taxa, algum imposto acima daquilo que for previsto, é considerado também uma exceção à universalidade, que não conseguiu lá no início, no planejamento, prever a arrecadação dessas receitas. Só para deixar mais claro aqui essas exceções, as extra-orçamentárias, aquilo que não é orçamentário, e a ARO. A ARO é um empréstimo de curto prazo. Você vai ter um regramento lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, que a gente vai ver em outro momento, mas a ARO é aquele empréstimo de curto prazo em razão de uma insuficiência de caixa. Você adianta um pouco aquele orçamento e depois, naquele mesmo exercício, você vai ter que cumprir com a obrigação. Então, nesse caso, como vai ser resolvido no período curto de tempo, ela está excetuado aí de constar na LOA. E emissão de papel moeda pelo Banco Central. E o outro caso, que é a entrada compensatória no ativo e no passivo financeiro, o exemplo muito bom é durante a licitação, quando a empresa tem que entregar para participar ali do certame, ela tem que deixar um cheque calção de um determinado valor. Esse valor entra no ativo como receita, mas ao mesmo tempo, entrada compensatória no ativo e no passivo, ao mesmo tempo, esse valor vai entrar no passivo. Então, na verdade, o seu patrimônio líquido não vai alterar. Você entra com um cheque de 5 mil de receita, mas entra com um valor de 5 mil como obrigação. Ao final do certame, aquelas empresas que tiveram que entregar o cheque calção, será devolvido a elas o valor de 5 mil. Então, quando entra 5 mil, aquele valor não está disponível para a administração fazer uso, porque ela vai ter que devolver ao final de um período curto também, ok? Então, isso aí é entrada compensatória no ativo e no passivo. Não consta
na lei orçamentária, portanto, a exceção ao princípio da universalidade. Vamos lá. Poderia dar outro exemplo aqui, não, é isso mesmo, a entrada no ativo e no passivo financeiro e as receitas, eu já falei, é o último caso aqui. Então lá, mais uma conceituação dos nossos tratadistas aí do orçamento, e costuma cair em prova, por isso que eu gosto de trazer os termos que eles utilizam. Para que serve a universalidade? Olha só, a universalidade tem por objetivo conhecer todas as receitas e todas as despesas. E olha, anota aí, que o CDF está falando que isso aqui é um esquema importante, a gente tem que prestar atenção. Ó. Conhecer todas as receitas e despesas para impedir operações com receitas e despesas sem prévia autorização. Pode ver que é resultado do termo anterior. Se você tem no documento todas as receitas e despesas, você não quer que qualquer outra receita ou despesa, qualquer outra transação, seja por fora da autorização do Poder Legislativo, que é o segundo. E o terceiro, ó, conhecer o exato volume da despesa, que também é finalidade lá da primeira assertiva aqui sobre o princípio da universalidade. Conhecer o exato volume para quê? Para que esse volume seja o parâmetro para adequar as receitas do outro lado. Na verdade, a principal finalidade era se você tem muito mais receitas do que despesas, que não é o caso, né? Mas se você tivesse muito mais receitas do que despesas, você poderia fazer o quê? Diminuir um pouco o número de valores retirados do cidadão para poder cumprir, que já fazia frente às despesas, não é necessário fazer tanta cobrança de impostos, mas não é o caso, que a gente sabe que atualmente as despesas, historicamente, as despesas são sempre maiores, as necessidades, as exigências são sempre maiores que as receitas arrecadadas. Então são três assertivos que sempre aparecem aí também nos livros sobre orçamento em relação ao princípio da universalidade. A gente resumiu aqui no esqueminha, o CDF chamou a atenção de vocês. E tem questão sobre o princípio da universalidade? Tem. Olha só. E lá na 4.320, você não pode esquecer. Quando você pegar ela, você pode ler o artigo 2º, já emenda e faça a leitura do artigo 3º e 4º, que também tem a ver com o princípio da universalidade. Que no 3º ele vai dizer que todas as receitas deverão constar na lei orçamentária, inclusive as operações de crédito. Olha só, operação de crédito, que na análise você podia achar que é o quê? É uma entrada também no ativo e no passivo, mas numa conceituação legal e mais ampla, um conceito mais amplo de receita do que aquela receita que você usa no meio privado, né, que você sabe que se você fez um empréstimo, você vai ter que pagar, aquela receita está vinculada a uma obrigação do outro lado. Do mesmo caso aqui o setor público, mas a lei 4.320 já disse, ó, é receita. Essa operação de crédito é receita e tem que estar na LOA. E no artigo 4º, todas as despesas também deverão constar da lei orçamentária. Então, o artigo 2º e 3º reforçam o princípio da universalidade. E a questão, princípio da universalidade, continua lendo aí, quero ver se você vai acertar essa. O princípio da universalidade estabelece o quê? Que o orçamento deve conter todas as receitas a serem arrecadadas. Olha o que eu falei, ó, às vezes parecem uns termos diferentes. E todas as despesas a serem realizadas também no exercício financeiro. Está correto, né? Por isso você tem que saber o cerne ali, o núcleo do princípio, as suas exceções, e na hora da prova tomar cuidado e ler com muito cuidado para você poder acertar a questão. Está correta? Vamos para o próximo princípio. Princípio da anualidade ou periodicidade. O orçamento público deve ser aprovado para determinado período de tempo. No Brasil, esse período de tempo é um ano, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. E há ressalvas, ressalvados créditos especiais e extraordinários, já vou explicar, que são plurianuais. Então, um ano. Porque sempre, na hora de falar do princípio da anualidade, a gente tem que relembrar que é para o período de um ano. Porque em outros países, pode ser outro período. 1 ano e meio, 2 anos, pode ser outro período adotado e não precisa ser obrigatoriamente no ano de exercício financeiro. Tanto que a nossa primeira LOA de 1830, ela não pegou o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Ela era do meio do ano até o meio do ano seguinte. Então essa obrigatoriedade aqui, ela é atual. A melhor definição para o princípio da anualidade ou periodicidade é que o orçamento tem que ser aprovado para um período. No caso do Brasil, atualmente, é para o período de um ano, nesse período de 1º de janeiro a 31 de dezembro. E as exceções você tem que saber, olha só. O crédito especial e o extraordinário. Não falou o crédito suplementar, hein? Na prova, a banca costuma colocar o crédito suplementar e dizer para você que o crédito suplementar também é exceção. Não é. Então, lá na Constituição vai ter um artigo, o artigo 67 da Constituição Federal, parágrafo 2º, ele vai dizer o seguinte,
que o crédito ele é aprovado para quê? Para um período financeiro, para um exercício financeiro. Ó. Terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados. Então, nesse ano aqui, você autorizou o crédito, ele vai ser empregado nesse exercício financeiro. Só que aí vem ressalvado o seguinte, se o ato da autorização for promulgado nos últimos 4 meses. Nos últimos 4 meses do exercício. Por que 4 meses? Olha só, dia 31 de agosto, você lembra? Dia 31 de agosto é a data para que o PELOA seja entregue. Então, o PELOA, que vai levar a receita e despesas para o ano seguinte, ele vai ser entregue dia 31 de agosto. Então, entregou ali, o Poder Executivo não tem como mais adicionar ou acrescentar qualquer previsão para o próximo ano. Ele está entregando o planejamento para o próximo ano. Só se ele mandar depois uma mensagem, que é mais difícil, uma mensagem presidencial, lá na Comissão Mista de Orçamento. Então, ele entregou dia 31. Depois do dia 31, se qualquer ato de crédito especial extraordinário, né, o ato for promulgado nesses 4 meses, então é melhor que esse recurso que já está para o final do ano tenha permissão para passar para o ano seguinte. Olha só. Então, se ele for nesses últimos 4 meses, o ato de autorização for promulgado, eles poderão ser reabertos. Então, só esses 2 tipos aqui, ó, eles poderão ser reabertos nos limites de seus saldos e serão incorporados ao quê? Ao orçamento, ó. Ao orçamento do exercício financeiro seguinte. É exatamente isso aqui que acontece. Ó. Se for nos últimos 4 meses, esses 2 tipos de crédito serão reabertos nos limites, né, dos seus saldos e serão incorporados ao orçamento do ano seguinte. Então, percebe que esses créditos são chamados de créditos plurianuais. Somente esses 2. E são considerados a exceção ao princípio da anualidade. Então, olha só. Você tem novidade, mais uma novidade na nossa disciplina de AFO, Administração Financeira Orçamentária. Olha, o orçamento, em razão de toda a preocupação com o equilíbrio das contas públicas e de entrega de produtos à sociedade, nosso capítulo das finanças públicas lá, né, de orçamento público 165, o artigo 165 e 166 estão sendo aí objeto de muitas alterações recentes. Olha essa aqui, ó. Essa alteração é o seguinte, a emenda constitucional número 100, que trouxe lá as emendas de bancada, que passaram a ser de execução obrigatória, e costuma-se falar aqui de uma impositividade, a gente pode falar que é de certa impositividade, uma certa impositividade dessas emendas. Ela incluiu, à época, o parágrafo 10. A administração tem o dever de executar as programações orçamentárias, adotando os meios e medidas necessários, com o propósito de garantir a efetiva entrega de bens e serviços à sociedade. Olha que comando interessante para cair em prova. Se cair dessa forma, você vai marcar certo. Então, a administração tem o dever de executar as programações. Professor, mas isso não é só com relação às emendas? Não. O parágrafo 10 era com relação a toda a programação do orçamento. Agora imagina, acabando por completo aí, talvez, a flexibilidade que o gestor tinha, pouca flexibilidade que existia, encerrando essa flexibilidade com o parágrafo 10. Por isso que saiu agora a emenda constitucional número 102. O que a emenda constitucional número 102 fez? Olha, a emenda constitucional número 102 incluiu outros parágrafos, entre eles aqui o parágrafo 11, depois o 12, e o 11 vai trazer a mesma sistemática adotada para as emendas de bancada e emendas individuais, lá com aquela certa impositividade. Você se lembra? Por que é certa impositividade? Porque se houver impedimento, ó, tô lá em cima, ó, impedimento legal ou impedimento técnico, não vai se realizar. Também se houver contingenciamento, que é alcance das metas fiscal, também não vai, as metas fiscais não vai se executar. Essa ideia foi trazida para cá. Então o parágrafo 11 vai dizer que vai executar, tem o dever de executar, mas dentro dos limites ali constitucional e legal, inclusive de metas. E você pode anular para abertura de crédito. Também pode aqui haver aquelas anulações para abertura de crédito. Tudo aqui no inciso 1º desse parágrafo 11. No parágrafo 2º, no inciso 2 do parágrafo 11, no inciso 2, vai dizer que se houver impedimento técnico, também não vai executar. E aqui ainda diz o seguinte, vai ter que justificar. A administração vai ter que justificar. Já no inciso 3 do parágrafo 11, incluído pela emenda constitucional número 102, vai dizer o seguinte, que o parágrafo 10, ou seja, o dever de executar, é aplicável às despesas primárias. Todas não. Despesas primárias discricionárias.
Por quê? Por que só as discricionárias? Olha, o dever de executar, ele já é para as despesas obrigatórias, né, constitucionais legais, já tem o dever de executar. Se não executar, teria que trazer ali uma justificativa de se houve um impedimento técnico, se houve um problema, uma alteração na legislação. Então, impedimento técnico legal, se a administração pública não teve condições de executar aquela programação. E a dúvida era, será que agora, com o dever de executar geral do parágrafo 10, tudo vai ter que ser executado? Então, a emenda constitucional número 102 veio esclarecer isso aí e dizer que não, peraí, é dessa forma aqui, ó. Então, trouxe na mesma regramento lá das emendas de bancada e emendas individuais. E o parágrafo 12, ó, reforçou a LDO, dizendo o seguinte, a LDO vai ter que ter um anexo, reforçou o planejamento também do sistema orçamentário. A LDO vai ter que ter um anexo, prevendo aí, por exercício para que ela se refere para mais 2 exercícios seguintes, um anexo contendo um agregado fiscal, informações fiscais e a proporção de recursos para o quê? Para investimentos. Então se lembra daquelas obras que viviam paradas? Agora vai ter que ter uma previsibilidade maior com relação às obras paradas. Por exemplo, você vai ter que trazer um anexo dizendo, ó, essas obras aqui, elas estão em andamento, esses investimentos estão em andamento, então tem que tomar cuidado que tem que ter recursos para o próximo ano, para o seguinte e para o outro, aumentando aí, reforçando o planejamento. Emenda constitucional número 102. Vamos dar mais aqui, ó, mais um passo para frente. Olha só o CDF trazendo para a gente mais essa novidade importante que alterou consubstancialmente nosso artigo 65. Olha só, parágrafo 14. A LOA poderá conter previsões de despesas para exercícios seguintes. Olha só, não é só mais para aquele exercício. Previsão para exercícios seguintes, com a especificação dos investimentos plurianuais e daqueles em andamento. Essa preocupação agora é uma preocupação com o planejamento. Então a própria LOA traz aí uma previsão não só para um exercício, mas para o exercício seguintes. Veja só a diferença, hein? Então você não está mais preocupado com um exercício único, mas sim com investimentos plurianuais. Combater então aqueles investimentos, aquelas obras que ficam paradas, não é isso? Em razão de vários motivos. Uma mudança do gestor que não tem mais aquela prioridade naquela obra, passa para outro que tem outra prioridade, então aquela obra fica paralisada. Agora você tem como verificar e ter os investimentos em andamento. Portanto, eles teriam então em tese prioridade para ser investidos os recursos. Vamos lá, vamos tocar aqui, ó. Uma questão, a LOA tem a sua elaboração direcionada por princípios norteadores que visam conferir racionalidade, eficiência e transparência aos processos de elaboração, execução e controle do orçamento público. Ok, né? Vamos continuar. Conhecidos como princípios orçamentários. O princípio orçamentário da anualidade diz que o orçamento deve ser elaborado e autorizado para um determinado período de tempo. Foi o que a gente vimos nesse nosso mini curso, muito bom, está correta a questão. E nós vamos fechar com a questão da novidade. Vejam, a LOA poderá conter previsões de despesas para exercícios seguintes, com a especificação ou detalhamento dos investimentos plurianuais e daqueles em andamento, exatamente o que traz a emenda constitucional número 102. Fique atento então a essa alteração, é uma novidade, a emenda de 2019, não podemos aí perder uma questão em razão dessa mudança recente. A gente pode dizer que o princípio da anualidade foi aí relativizado, porque agora a LOA traz informações dos exercícios seguintes. Vamos encerrar então com o nosso resumo, ó. Unidade ou totalidade, universalidade, anualidade ou periodicidade foram os 3 princípios. Trago aqui o resumo para você consultar de forma rápida. Muito obrigado pela sua atenção, por você ter parado um pouquinho, olhado o nosso vídeo aí e visto que a gente tem muito conteúdo para passar, muito conteúdo para informar e te ajudar nessa preparação. A preparação não é fácil, é longa o caminho, essa trajetória, e você precisa aí de ajuda, e nós aqui do CDF Concursos estamos para te ajudar. Boa sorte, bons estudos e até mais!